Capítulo 4. A missão do Messias. Depois que ocorreu a queda do homem, que foi a falha no plano original da criação de Deus, como nós vimos no princípio da criação, Deus começou a preparar para poder enviar o Messias. A finalidade de enviar o Messias foi recuperar aquilo que tinha sido perdido com a queda do homem, aquele ideal de Deus. Então, quando nós falamos para estudar a missão do Messias, nós vamos estudar sobre Jesus, que veio 2000 anos atrás com a finalidade de restaurar o mundo para o seu estado original. A palavra Messias em hebraico significa o ungido, o rei. Cristo, na linguagem helênica, significa Messias, Salvador. Então, a expectativa do povo israelita sobre a vinda do Messias é que iria vir um rei, um ungido, um Salvador. Então, Jesus Cristo significa Jesus, o Rei, Jesus, o Salvador. Então, essa era a expectativa messiânica dos israelitas. Estavam esperando uma pessoa, como o ungido, o Rei, na pessoa de Jesus. O Messias vem para realizar a finalidade da providência da salvação de Deus. A finalidade da criação de Deus é estabelecer o reino dos céus na terra. Mas, como nós vimos com a queda do homem, ao contrário do reino dos céus na terra, foi realizado o inferno na terra. Então precisa a restauração, precisa a salvação. Salvação e restauração significa realizar a finalidade da criação e restaurar o reino dos céus na terra. Seção 1. A providência da salvação através da cruz. A finalidade da vinda de Jesus como Messias. Para que Jesus veio à terra 2000 anos atrás? A finalidade da vinda de Jesus como Messias foi salvar os homens decaídos, dando a salvação completa. Por isso, em Mateus 5,48, ele disse: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então, Jesus veio para transformar os seres humanos decaídos em perfeitos, igual a Ele, em perfeitos, igual a Deus. Mateus 6,10, Jesus mandou que seus discípulos orassem para que a vontade de Deus fosse feita assim na terra como no céu. Então, resumindo, a missão de Jesus foi inverter aquilo que a queda fez. Originalmente, Deus tentou realizar com Adão e Eva essa família, esse fundamento de 4 posição original, ideal, e a partir daí multiplicar sociedade, nação e mundo, estabelecendo assim o reino dos céus na terra e também no mundo espiritual. Mas com a queda aconteceu o contrário. Satanás foi quem dominou Adão e Eva e tiveram filhos, e a partir daí surgiu uma má sociedade, uma má nação e um mau mundo, produzindo o inferno tanto na terra e depois também no mundo espiritual. Então o que Jesus veio fazer foi fazer a restauração, que significa voltar ao estado original, acabar com o inferno na terra e construir o reino dos céus na terra. Por isso ele disse, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então a finalidade da vinda de Jesus como Messias é transformar o homem decaído em homem aperfeiçoado. O homem aperfeiçoado é aquele homem que cumpriu a finalidade da criação de Deus. Ele tem a característica de um só corpo com Deus, sente exatamente o que Deus sente, possui deidade e vive de acordo com a vontade de Deus. Também o homem aperfeiçoado não tem pecado original, por isso não precisa de redenção, não precisa salvador, não precisa de oração de arrependimento, porque ele não comete pecado, e também não precisa uma vida de fé. E também o homem aperfeiçoado, ele multiplica filhos sem pecado original. Os filhos sem pecado original não precisam redenção e também não precisam de salvador. Então Jesus veio para transformar o homem decaído em um homem aperfeiçoado, onde a sua mente e o seu corpo estão unidos, completamente centralizados em Deus, e ele se torna uma pessoa aperfeiçoada que tem todas essas características aqui do lado. Então Jesus veio para transformar os homens decaídos em cidadãos do reino dos céus. Essa foi a finalidade da vinda de Jesus 2000 anos atrás. Fazendo isso, estaria invertendo aquilo que a queda trouxe para o mundo. A queda transformou o mundo decaído, com homens decaídos. Jesus vai fazer um mundo original. Jesus veio para fazer um mundo original com homens aperfeiçoados, com pessoas aperfeiçoadas, ou seja, cidadãos do reino dos céus. Foi a providência da salvação realizada através da redenção pela cruz? Então, depois que Jesus passou pela cruz, será que conseguiu cumprir a finalidade da sua vinda como Messias?
Será que através da cruz cumpriu a finalidade da criação de Deus e restaurou a natureza original da criação e realizou o reino dos céus na terra? Vamos analisar. Como nós vimos, o homem aperfeiçoado é aquele homem que Jesus veio para transformar, né? O homem decaído em homem aperfeiçoado. Ele é um só corpo com Deus, não tem o pecado original e multiplica filhos sem pecado original. Se nós analisarmos a situação de todo ser humano, mesmo depois da morte de Jesus na cruz, nós vamos perceber que nenhuma pessoa experimentou o próprio coração de Deus e nem teve a mesma deidade que Deus. Também não houve santo algum que não necessitasse de redenção do pecado. Até o próprio apóstolo Paulo, como nós vemos em Romanos 7, 18 e 25, se lamentou da situação do ser humano que ainda continua lutando contra o pecado, mesmo depois da morte de Jesus na cruz. Aqui vamos ler a passagem de Romanos 7, 18 e 25, onde o apóstolo Paulo lamenta a situação do homem decaído. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne sirvo a lei do pecado. Então o apóstolo Paulo mostrou uma situação representativa de todo ser humano que mesmo depois da passagem de Jesus pela cruz, infelizmente ainda continua com o pecado em si, principalmente com o pecado original. Então todos os seres humanos, todos os pais, por mais devotos que sejam, não podem gerar filhos sem pecado original. Então isso mostra que o pecado original ainda está sendo transmitido para as pessoas. Nenhuma pessoa pode se tornar perfeita igual Deus é perfeito. Lá em Mateus 5,48, na Bíblia, Jesus está falando que o ser humano tem que ser perfeito igual Deus é perfeito, mas a realidade do ser humano é que nenhuma pessoa conseguiu atingir este nível de perfeição. Então a conclusão de tudo isso é que através da cruz de Jesus não eliminou o pecado original e não restaurou perfeitamente a natureza original do homem. Então, por esse motivo, Jesus prometeu uma segunda vinda, pois sabia que através da cruz não foi cumprida toda a finalidade da sua vinda na terra. Então, mesmo passando pela cruz, não tirou o pecado original do homem, o homem continua transmitindo o pecado original para seus filhos, continua pecando, continua lutando contra o mal. E por isso Jesus prometeu que iria ter uma segunda vinda, para que a segunda vinda pudesse resolver isto, cumprir a finalidade pela qual ele veio. Será então que o seu sacrifício na cruz terminou em nada? Absolutamente não. De acordo com João 3,16, está escrito, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ninguém pode negar o valor do sacrifício de Jesus na cruz e que isso deu benefício para a humanidade. Então, é verdade que a nossa fé na cruz pode produzir redenção, mas também é verdade que a fé na cruz não tem removido o pecado original, não tem restaurado a natureza original do homem, que não pode pecar, e não estabeleceu o reino dos céus na terra. Então, deu benefício para a humanidade, com certeza, mas não cumpriu a finalidade pela qual Jesus veio à terra. Então, nós temos que nos perguntar qual foi a amplitude da redenção pela cruz, até onde a cruz de Jesus deu benefício para a humanidade. Vamos analisar sobre a crucificação de Jesus. Será que a morte de Jesus na cruz foi inevitável? Para que Jesus veio à terra? Será que ele veio para a morte na cruz ou para uma outra coisa? Será que a crucificação de Jesus foi um resultado natural da predestinação de Deus? De acordo com as palavras e ações dos discípulos, vamos analisar sobre a morte de Jesus na cruz. O sentimento comum de todos os discípulos de Jesus depois da crucificação é que eles estavam magoados e mortificados,
sentindo-se indignado contra a ignorância e a descrença do povo. Então, lá em Atos 7, 51, 53, nós podemos ler qual era esse sentimento dos discípulos de Jesus. Está escrito assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Então os discípulos de Jesus estavam tristes devido à morte de Jesus e falou que aquelas pessoas que crucificaram Jesus foram traidores e homicidas. Então é um sentimento muito contrário, né? Se realmente fosse a única exclusiva intenção de Deus mandar Jesus para morrer, com certeza seus discípulos seriam as primeiras pessoas a saberem disso, e eles estariam muito felizes falando que aquelas pessoas cumpriram a finalidade pela qual Jesus veio à terra, que seria morrer na cruz. Mas pelo contrário, eles estão tristes, magoados, mortificados, e chamou aquelas pessoas de traidores e de homicidas. Se nós analisarmos sobre a providência de Deus, também nós vamos perceber que Deus fez todo um trabalho árduo para poder mandar o Messias. Deus chamou o povo escolhido e Deus os educou, protegeu, disciplinou esse povo escolhido, enviou vários profetas em preparação para a vinda do Messias. Então, através de Abraão, Moisés, Salomão, até João Batista, Deus fez um período, de preparação para poder mandar o Messias. Durante o tempo de Moisés, ele mandou o tabernáculo, que simbolizava o Messias. Durante o tempo de Salomão também construiu o templo, que era a imagem do Messias. E depois, finalmente, mandou Jesus na terra como Messias. Mandou João Batista para poder preparar o seu caminho. Especialmente no caso de João Batista, teve milagre no seu nascimento, toda a sua vida, sua prática ascéticas no deserto, tudo isso fez com que o povo pudesse acreditar nele como profeta, para que João Batista pudesse conectar o povo com Jesus. Então Deus fez toda essa preparação para poder mandar Jesus, para poder mandar o Messias. Então o que Deus queria com isso? Isso foi para que o povo judeu acreditasse em Jesus como Messias. Então Deus queria que o povo acreditasse em Jesus. Por isso fez toda essa preparação providencial antes, né? Se Deus tivesse a intenção de que o povo não acreditasse, somente matasse Jesus, não precisaria fazer tanta preparação. Somente mandá-lo, o povo não iria demonstrar fé para ele e poderia matá-lo facilmente. Por outro lado, se fosse a única intenção matar Jesus também, quando o rei Herodes tentou matar Jesus, Deus iria somente permitir, mas ele protegeu Jesus de todos os modos para que não pudesse morrer. Então Deus queria que Jesus cumprisse uma outra missão na terra, muito maior do que somente morrer na cruz. Então os israelitas deveriam ter acreditado em Jesus como Messias. Essa foi a finalidade, né? Deus preparou tudo isso para que eles pudessem acreditar em Jesus como Messias. Olhando de acordo com as palavras e obras do próprio Jesus, podemos ver também que a morte de Jesus na cruz não foi a finalidade da sua vinda. Jesus expressou em suas palavras e obras o desejo de levar o povo a acreditar que ele era o Messias. As pessoas lhe perguntaram o que deviam fazer para executarem as obras de Deus. E ele respondeu, está em João 6,29. A obra de Deus é esta, que acrediteis naquele que ele enviou. Esta foi a resposta que Jesus deu, né? A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Jesus, não encontrando ninguém a quem se apelar, chorou sobre a cidade de Jerusalém. Jesus claramente indicou a ignorância do povo, dizendo, Lucas 19, 41, 44, tu não conheceste o tempo de tua visita. Também Jesus lamentou-se pela descrença e obstinação do povo, dizendo, lá em Mateus 23, 37, nós lemos, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta sua ninhara debaixo das asas, e tu não quiseste. Então essas passagens mostram que Jesus claramente estava se esforçando para que o povo acreditasse nele, mas não estava tendo esta resposta por parte do povo. Jesus censurou-os por sua ignorância, que os impedia de acreditar nele, mesmo quando liam as escrituras que davam testemunho sobre ele, e disse com grande tristeza, em João 5, 39 e 40, examinais as escrituras porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida.
Também disse com grande dor, João 5, 43, 46, vim em nome do meu Pai e vós não me recebeis. Se acreditasseis em Moisés, acreditaríeis em mim, pois de mim escreveu ele. Por fim, quando Jesus percebeu que as suas palavras não estavam sendo suficientes para o povo acreditar, a falta de fé do povo, a descrença do povo estava só aumentando, então Jesus começou a realizar sinais e milagres. Então, Jesus realizou muitos milagres e sinais na esperança de que pudesse restaurar a fé do povo. Só que em João 10, 38 nós vimos, né? Se não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu no Pai. Então Jesus fez esse esforço, mesmo fazendo milagres, para que as pessoas pudessem acreditar nele como Messias. Contudo, eles o condenaram como alguém que estava possesso de Beelzebul, ao passo que viam as maravilhas operadas por ele. Mateus 12, 24. Mas quando os fariseus ouviram isso, ou seja, ouviram aqueles milagres, né, que Jesus fez, por exemplo, está escrito na Bíblia, uma vez trouxeram-lhe uma pessoa endemoniada, estava possuído, cego e mudo, de tal modo que ele curou o cego e o mudo falava, via aquela pessoa endemoniada, Jesus expulsou o demônio dele e toda a multidão se admirava e dizia, esse é o Filho de Deus. Mas o que eles responderam, né? É somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Então, mesmo fazendo milagres e sinais, a fé do povo ainda não, ele não conseguiu conquistar a fé do povo. O povo ainda estava duvidando dele, dizendo que ele estava possuído por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus até os amaldiçoou com grande indignação, profetizando que haveriam de sofrer. Lá em Mateus 23, do 13 até o 36, Jesus fala muito duro com o povo judeu, né? Por exemplo, aqui aparece uma parte. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Então Jesus falou que eles fecharam o caminho do reino dos céus, chamou, né, eles de instrutores cegos, hipócritas, chamou de insensatos, chamou de sepulcro caiados, aquelas pessoas que por fora está muito bonito, fala boas coisas, mas por dentro não. Até os amaldiçoou, profetizando que se eles continuassem naquela atitude, eles iriam sofrer no futuro. Então, a vontade de Deus era levar o povo a acreditar em Jesus. Por isso, Jesus esforçou-se para que eles acreditassem nele. Então, se o povo judeu tivesse seguido a vontade de Deus e tivesse acreditado em Jesus, seria impossível tê-lo crucificado. Então, nós chegamos a uma conclusão de que a crucificação de Jesus, ou seja, a morte de Jesus na cruz, não foi o resultado de Deus para realizar a finalidade total da sua vinda como Messias, mas sim foi o resultado da ignorância e da descrença do povo. Se a morte na cruz fosse predestinação de Deus, como poderia ele ter orado até 3 vezes para que o cálice da morte passasse dele? Jesus tentou, né? Através de Mateus 26, 39, nós vimos, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Então Jesus tentou ver se teria alguma possibilidade de continuar a providência de Deus, a não ser passando pelo caminho da cruz. Então algumas pessoas podem interpretar, né? Já ouvimos algumas explicações, né? Jesus também tinha corpo físico, ele era um homem como nós, de carne e osso, tinha medo da morte, mas essa não é a realidade. Na verdade, Jesus orou desesperadamente dessa forma porque ele estava preocupado com Deus, com o ser humano e com o povo de Israel. Então, ele estava preocupado com Deus, que tinha se esforçado tanto para estabelecer o reino dos céus, com o ser humano, que haveria de prolongar o seu sofrimento até a segunda vinda, continuando sob o domínio de Satanás, e também com o povo de Israel, que haveria de sofrer imensa perseguição, que de fato nós sabemos que o povo judeu é um dos povos que mais sofreu na história do mundo todo. Nós vimos que Israel, depois da morte de Jesus, declinou. Foi profetizado que Jesus viria para estabelecer o reino eterno. Então Deus chamou o povo israelita para estabelecer o reino eterno, recebendo o Messias, depois de 2000 anos de tribulações, educando esse povo, cuidando, disciplinando. Lá em Isaías 9, 6, 7, o profeta Isaías disse, né? Pois um menino nos nasceu, isso referindo-se a Jesus. Um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça,
desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Também em Lucas 1,31 nós vimos que um anjo apareceu a Maria antes de conceber Jesus e também fez uma predição semelhante, que Jesus seria um rei eterno, o seu reino não terá fim. E eis que em teu ventre conceberás, darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, tinha profecias falando que Jesus viria para estabelecer um reino celeste justamente em Israel. Esse Israel seria o início desse reino de Jesus, né? Mas, pelo contrário, depois da morte de Jesus na cruz, Israel declinou, não desenvolveu. Depois da cruz, por causa do pecado de assassinato do Messias, os judeus perderam seu qualificativo como povo escolhido e foram espalhados sofrendo perseguição pelo mundo todo. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que quantos milhões de judeus acabaram morrendo, acabaram sofrendo perseguições, e até hoje no mundo todo ainda tem esse tipo de perseguição, né? O limite da salvação através da redenção pela cruz e a finalidade da segunda vinda. Então nós entendemos agora que a finalidade da vinda de Jesus na cruz não foi, a finalidade da vinda de Jesus na terra não foi passar pelo caminho da cruz, mas era realizar outra coisa. Mas também a passagem de Jesus pela cruz deu benefício para a humanidade. Não completou a salvação, mas deu grande benefício. Então, qual foi o limite da salvação através da redenção pela cruz e por que deve ocorrer uma segunda vinda? A finalidade da vinda de Jesus como Messias é dar salvação, tanto espiritual como fisicamente, porque a criação foi tanto no espírito quanto na carne. Deus criou o homem com o corpo físico e também com o corpo espiritual, como nós vimos na seção 6 do princípio da criação. Como nós vimos no capítulo 2 também, a queda ocorreu tanto no espírito quanto na carne. Ocorreu a queda espiritual e a queda física. Então a salvação precisa também ser salvação física e salvação espiritual, porque através da queda o pecado entrou no espírito e também entrou no corpo. Então a salvação tem que ser espiritual e também física. Então, quando Jesus veio à Terra, qual que era a finalidade, o plano original de Deus? Era que através das pessoas, todo o povo judeu, começando pelos líderes judeus e todo mundo acreditar em Jesus, tornar um só corpo com Jesus. Então, o homem decaído que tem pecado original iria receber o benefício de Jesus, que iria limpar o pecado original. Através do seu espírito, limpar o espírito do homem, e através do seu corpo físico, limpar o corpo físico do homem. Ou seja, Jesus, através do seu espírito, daria salvação espiritual, e através do seu corpo físico, daria salvação física. E isso iria eliminar o pecado original do homem. Por isso diz que, quando Jesus foi batizado, João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para esta finalidade, né? Lá em João 15,5, Jesus fala, né, eu sou a videira e vós sois os ramos, ou seja, deve enxertar, faz parte, deve fazer parte do mesmo corpo de Jesus, né, e Espírito. Também João 14,20, conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós, deve tornar-se um só corpo. Jesus veio na carne para dar salvação, tanto espiritual como fisicamente. Então, o povo judeu tivesse acreditado e unido em espírito e corpo, teria recebido a salvação tanto espiritual como fisicamente. Então, o plano original de Deus era este, através do espírito e corpo de Jesus, limpar o espírito e o corpo do ser humano, tirando o pecado original e fazendo com que o ser humano se tornasse ser humano original, cidadãos do reino dos céus, como nós vimos anteriormente. Mas o que aconteceu e o seu resultado? Ao invés de ter fé em Jesus, o povo faltou fé em Jesus, o povo judeu, por isso levou Jesus até a crucificação. O corpo de Jesus foi exposto à agressão de Satanás devido à cruz e não foi possível dar a salvação física para o homem. Então ficou somente a parte da salvação espiritual, porque Jesus perdeu o seu corpo físico na cruz, morreu fisicamente. Então foi realizada só a salvação espiritual e não realizou a salvação física. O pecado original continuou no ser humano, não foi eliminado e as pessoas ainda geram filhos com o pecado original. Por isso, o corpo ainda está exposto à invasão de Satanás devido ao pecado original. Então, as pessoas são incentivadas a levar uma vida que nega a carne, e nós podemos ver isso através da luta das pessoas contra os desejos da carne.
1 Tessalonicenses 5,17 está dizendo: orai sem cessar. Significa que o pecado original existe ainda no ser humano, por isso Satanás pode invadir e por isso devemos orar constantemente a fim de evitar essa invasão de Satanás. Também Romanos 7, 22 e 25, o apóstolo Paulo deixa muito claro esta questão quando ele diz, né? Assim, eu mesmo com a mente sigo a lei de Deus, mas com a carne sirvo a lei do pecado. Ele falou claramente, com a parte espiritual, com a parte interna, com a mente eu consigo seguir a lei de Deus, mas com a carne, com a parte, o corpo físico, eu ainda sirvo a lei do pecado. Então mostra claramente o limite da salvação. Somente pôde dar a salvação espiritual. 1 João 1, 8, 10 também, João confessou: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, mesmo depois da crucificação de Jesus, o ser humano continua lutando contra o pecado, contra o pecado da carne, principalmente. Então, Jesus deve voltar para dar salvação completa. Cristo deve vir à Terra novamente para realizar a salvação, tanto física quanto espiritual, pela redenção do pecado original. Essa é a finalidade pela qual deve ocorrer a volta de Cristo. Quando voltar, será o Senhor do segundo advento, que virá com espírito e corpo e vai completar aquela salvação que não foi feita através da primeira vinda, porque Jesus passou pelo caminho da cruz. Então, o Senhor do segundo advento poderá dar salvação tanto física quanto salvação espiritual para as pessoas. Quando nós vemos na Bíblia, podemos perceber que existem dois tipos de profecias diferentes com respeito à cruz, com respeito a Jesus. Uma profecia de Isaías 53, que está prevendo o sofrimento de Jesus. Então, se a crucificação não foi o resultado natural da predestinação de Deus, por que a passagem de Isaías, a profecia de Isaías está prevendo que Jesus iria ser um Senhor do sofrimento? E também tem passagem do próprio Isaías, como nós já lemos anteriormente, e também Lucas 1,31, que está prevendo que Jesus vai realizar um reino eterno na terra. Então, por que tem dois tipos de profecias sobre a mesma pessoa, né? O anjo de Deus profetizou a Maria, esperava-se que Jesus se tornasse o rei dos judeus durante a sua vida e estabelecesse na terra um reino eterno que não tem fim. Então, por que havia dois tipos de profecias? O motivo é porque o ser humano tem a sua porção de responsabilidade humana. Como nós vimos lá na seção 5 do princípio da criação, está explicando que Deus deu 5% de responsabilidade para o ser humano e ele não interfere nessa porção de responsabilidade, e Deus tem o seu 95%. Então, dependendo do cumprimento da porção de responsabilidade humana, só uma possibilidade é realizada, só uma das profecias vai se cumprir. Era inevitável que Deus desse dois tipos de profecia com respeito à realização de sua vontade, porque Deus não podia prever se o ser humano iria cumprir sua responsabilidade ou não. Deus espera e esforça para que o ser humano cumpra a sua responsabilidade, mas sempre tem a possibilidade do homem não cumprir. Por isso Deus teve que dar duas profecias na Bíblia, uma prevendo o sofrimento de Jesus e a outra prevendo que Jesus seria um rei eterno. Então, quando nós vemos sobre Jesus, sabemos que a responsabilidade de Deus, o 95% de Deus, é mandar o Messias. Isso ele preparou durante 2000 anos, o povo judeu, preparou um ambiente adequado e enviou o seu filho. Essa parte só Deus pode fazer, nenhum homem consegue fazer. Aí tem os 5% de responsabilidade do homem, que é acreditar no Messias, acreditar, seguir suas palavras, unir, tornar-se um só corpo com Jesus. Se Deus cumpriu a sua parte, o ser humano cumpriu a sua parte, então o resultado seria que aquela profecia onde Jesus vai estabelecer o reino celeste, o reino eterno, seria completada, seria realizada. Então o povo judeu tinha duas possibilidades, né? Acreditar no Messias, realizar a vontade de Deus em glória, receber a salvação tanto física quanto espiritual, e estabelecer o reino dos céus na terra. Isso estaria cumprindo seus 5% de responsabilidade. Mas também tinha outra possibilidade, não acreditar no Messias, e isso iria causar o sofrimento de Jesus na cruz, que foi o que de fato aconteceu. Então aquela profecia de Isaías 53 foi realizada, o sofrimento de Jesus foi realizado, deixando as outras profecias para ser cumpridas somente na época da sua segunda vinda. Versículos bíblicos escritos como se a crucifixão fosse inevitável. Quando nós lemos na Bíblia em Mateus 16, 23, quando Pedro tentou dissuadir Jesus de passar pelo caminho da cruz,
ele falou para Pedro: afastai-te de mim, Satanás. Então nós podemos pensar, será que talvez fosse a vontade de Deus? Satanás estava tentando impedir a vontade de Deus, por isso ele disse para afastar Satanás. Mas vamos entender melhor. O primeiro plano de Deus, o primeiro plano que Deus pensou ao mandar Jesus à Terra foi assim: enviando Jesus como seu 95% de responsabilidade, o povo cumpre o seu 5% de responsabilidade, que é ter fé, mostrar fé em Jesus, então recebe tanto salvação espiritual quanto salvação física, que significa a liquidação do pecado original, ou seja, elimina o pecado original do homem, que ele herdou lá na queda do homem, estabelece o reino do céu na terra e também no céu, ou seja, no mundo espiritual. Esse é o primeiro plano de Deus, a finalidade pela qual Jesus veio à terra. Mas o que aconteceu? O que de fato aconteceu foi que Jesus veio à terra, Deus enviou Jesus como seu 95% de responsabilidade, mas o povo não cumpriu a sua parte, o povo mostrou falta de fé. Então, se Jesus passasse pelo caminho da cruz, fazendo um grande sacrifício, Deus dando o seu único filho para a humanidade, então poderia dar pelo menos a salvação espiritual através da ressurreição de Jesus. E a salvação física não seria realizada, porque Jesus perdeu o seu corpo físico. Então esse foi o segundo plano. Teve que ocorrer uma alteração no plano, porque o povo não cumpriu com a sua parte, que é ter fé. Então Deus teve que modificar o plano, pedindo para que Jesus fizesse o seu sacrifício na cruz. Mas isso já era segundo plano, não foi a primeira opção, o primeiro plano que Deus tinha ao mandar Jesus na terra. Mas o que Satanás queria quando ele tentou impedir Jesus de passar pela cruz? Uma vez que já não era possível mais realizar o primeiro plano, pelo menos 50% deveria realizar. Então Satanás tentou impedir, inclusive, esse 50%, tentando impedir Jesus de passar pelo caminho da cruz, uma vez que Deus já tinha decidido isso, mas como seu segundo plano. Então, o que Satanás queria? Que Jesus viesse, não tivesse fé do povo, também ocorresse o fracasso da providência da cruz e não ocorria salvação nem espiritual nem física. Por isso que Jesus disse: afastai de mim, Satanás, porque já tinha decidido que o segundo plano iria ser feito. Deus e Jesus já tinham decidido que deveria passar pelo caminho da cruz para dar salvação à humanidade no plano espiritual. João 19:30 também, quando Jesus disse: tudo está consumado. Isso não significa que a finalidade total da providência da salvação tinha sido atingida através da cruz. Significa que havia terminado o estabelecimento da base para a providência da salvação espiritual através da cruz. Então, quando ele diz tudo está consumado, quer dizer, aquele segundo plano que nós vimos aqui atrás estava consumado, ou seja, somente a parte da salvação espiritual. Essa passagem, tanto essa passagem de afastai-te de mim, Satanás, Mateus 16:23, quanto a passagem de João 19:30, tudo está consumado, não prova que a primeira finalidade de Jesus vir à terra foi passar pela morte na cruz. A descrença do povo naquela altura já era inalterável, então Jesus queria pelo menos dar a salvação espiritual, deixando a providência da salvação física para o tempo do seu segundo advento. Então, entendendo sobre tudo isso, para termos uma fé correta, devemos estabelecer um relacionamento direto com Deus em espírito, através de oração profunda, compreender a verdade através da leitura correta da Bíblia. Por isso João 4:24 está dizendo que adorássemos a Deus em espírito e em verdade. Então até agora, até hoje, as pessoas pensavam que Jesus tinha vindo ao mundo para morrer na cruz. Isso foi porque não conheciam a finalidade fundamental da vinda de Jesus como Messias e também porque achavam que só a salvação espiritual era a única missão de Jesus. Por isso algumas pessoas interpretam que Jesus veio à Terra para poder morrer na cruz. Então, quando nós escutamos essa informação, com certeza não é uma informação rotineira que estamos ouvindo todos os dias, em todas as igrejas, em todos os lugares. É uma informação nova, até chocante para nós. Então, nós temos que buscar uma resposta concreta de Deus através da leitura da Bíblia, de muita oração e de buscar aprofundar o relacionamento com Deus para descobrir se todas essas informações que estamos recebendo, essa novidade, faz sentido. Se tudo isso é verdade do ponto de vista de Deus. Lamentando tal ignorância do povo que ele podia prever, quando Jesus veio à terra, ele viu que, devido à ignorância do povo, ele sofreu muito e não pôde realizar a sua missão. Então, lá em Lucas 18:8, com relação à segunda vinda, depois que já sabia que iria ocorrer uma segunda vinda, ele disse assim:
Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus não achou fé na terra quando ele veio, e ele previu que, quando ocorrer a segunda vinda, pode acontecer também de não encontrar fé na terra. Então, definitivamente, Jesus não veio para morrer na cruz. Se perguntarmos diretamente a Jesus através de comunicação espiritual, podemos ver o fato até mais claramente.